Meu coração se enche de alegria todas as vezes que nós temos oportunidade de falar do Senhor, né? E falar do que Ele tem feito, falar dos movimentos surpreendentes que Deus faz em nós e através de nós, né? Eu vou me apresentar, para quem não me conhece, eu tenho alguns rostinhos que eu estou revendo aqui, né? Mas tem pessoas que eu ainda não conheço, mas estou tendo a alegria agora de conhecer. Meu nome é Priscila, eu estou com meu esposo, o Ricardo, e a dona Célia, minha sogra. Nós somos da 2ª IPI de Campinas. Tenho 2 meninos também, um vai fazer 10 e o outro 7, né? E não estão aqui, estão com a minha mãe agora. E eu vou compartilhar com vocês um pouco acerca daquilo que Deus tem feito, onde nós moramos hoje, tá? Nós nos mudamos para Paulínia há cerca de... o meu marido vai me ajudar a lembrar. Eu trouxe ele de universitário para consulta, gente. Quanto, amor? Não estou enxergando. 8. 8 anos faz que a gente se mudou para Paulínia. Nós morávamos no Parque Via Norte. Aí, por logística de trabalho do Ricardo e por uma série de fatores, Deus nos direcionou a nos mudarmos para Paulínia. Eu vou contar rapidinho para vocês um pouco da minha história, porque ela vai ter a ver com o movimento que Deus fez e está fazendo em nós, em Paulínia, tá? Eu vim de uma família católica. Até os 10 anos eu estudava no liceu, que é um colégio salesiano. Na época, por ocasião da idade, o liceu pede para que as mães matriculem os filhos no catecismo. E eu comecei a fazer catecismo, mas vindo de uma família católica não praticante, minha mãe começou até a procurar a igreja. Qual é a igreja que eu vou levar minha filha para fazer catecismo? Quando eu cheguei no catecismo, eu sempre fui uma criança muito curiosa com tudo, e eu queria saber mais do que aquilo que me era apresentado. Só que, nem culpa da professora, mas não fazia parte do currículo do que ela estava ensinando aquilo que eu gostaria de aprender. Mas eu sei que já era um movimento do Senhor na minha vida para algo mais. A minha mãe conhecia uma amiga que era da Igreja Batista e que fazia estudos bíblicos com crianças da minha idade, né, de 9 a 12 anos. Então eu comecei a frequentar esses estudos e eu me apaixonei pelo Evangelho de João. Foi assim um amor maravilhoso. E eu gostei e falei para minha mãe: mãe, eu quero ir na igreja dela. A minha mãe falou: Pri, a igreja dela é longe, a gente não tem carro. Mas Deus fez outro movimento super interessante, que quando meu pai voltava do trabalho, ele passava todos os dias na frente de uma capelinha da Igreja Batista, ali em Campinas. E por aqueles dias, ele falou para minha mãe: tem uma Igreja Batista aqui também, que é da mesma religião que a dela, né? Eles não sabiam muito acerca disso, mas sabiam que era batista. E fomos para essa igreja. E no primeiro dia que eu fui, eu senti o Senhor me chamando para ir lá na frente, porque eles, né, os apelos que são feitos aos domingos, e eu comecei a chorar lá na frente. A minha mãe: o que a Priscila está fazendo lá na frente na igreja? Mas foi muito interessante, porque a partir disso minha família se converteu também, e nós começamos a estudar mais ainda a Bíblia, tanto no estudo dos juniores, quanto na igreja, na congregação com as famílias. A partir disso também, fazendo um retrospecto da minha vida, eu comecei a perceber que Deus fazia uns movimentos para que eu fizesse estudos. Então, eu estudava na época no Adalberto Nascimento, eu mudei do liceu, minha mãe teve uma série de dificuldades financeiras, nós mudamos de escola, mas lá também eu comecei a estudar na hora do intervalo com os alunos, com os meus colegas, com 11, 12 anos. E outros movimentos mais. Depois disso eu comecei quando vir a fazer faculdade, fiz direito. Nós tínhamos movimento na faculdade, também no escritório de advocacia. Deus sempre colocava pessoas para que a gente pudesse partilhar o estudo, né? Mas ainda assim, no meu coração, ficava algo no seguinte sentido. Eu não sei aqui quantos vão talvez entender ou talvez dizer: eu também sinto isso. Eu via os movimentos missionários das igrejas e pensava: os missionários vão para outros lugares, falam poderosamente do nome de Jesus. O que eu estou fazendo? Sabe, uma sensação de incapacidade, de frustração, de que Deus queria que eu fizesse algo mais. Às vezes até, gente, nós temos uma pressão de que grandes movimentos são movimentos de Deus. Pequenos não. Pequenos você não está tão espiritual quanto grandes movimentos. O que é um engano. Porque Deus é sutil, Deus é revolucionário, Ele pode usar pequenos movimentos e grandes movimentos. Mas Ele quer começar usando o nosso coração.
Eu vou falar um pouquinho acerca do texto, nós vamos falar acerca de Esther e depois eu vou trazer vocês para o que Deus tem feito a partir de Paulínia, o que Deus tem construído em nossa vida a partir de Paulínia. Bom, eu queria fazer uma pergunta provocativa, tá? Quem somos nós, Vasti ou Esther? Né? Vocês com certeza já conhecem um pouco do texto, às vezes talvez até mais do que eu, gente. Mas nós vamos ler um trechinho do capítulo 1 e um trechinho do capítulo 2. Para contextualizar a história antes de lermos o trecho do capítulo 1. Xerxes, né, ou Assuero, tem a questão dos nomes, né, grego e tudo mais, era um poderoso rei, autoridade sobre 127 províncias de um império medo-persa. Numa ocasião em que apresentava o seu reino e esplendor aos súditos, e ao final um banquete ao povo, convocou a rainha Vasti, que aliás também oferecia um banquete às mulheres, que comparecesse perante todos usando a coroa real, ao que, nós já sabemos, ela se recusou a ir. Agora nós podemos ler, quem tiver com a Bíblia online, ou a Bíblia física, ou no celular, nós vamos ler do versículo 16 ao 18. Diz assim: Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: A rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes. Pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos, e dirão: O rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Após essa reunião com os conselheiros do rei, né, que nós sabemos que ocorreu, e definição de que a posição da rainha Vasti fosse dada a uma outra mulher, novas moças estavam sendo preparadas com um tratamento de beleza de 12 meses. O Ricardo falou: amor, seria bem legal fazer um tratamento de beleza de 12 meses. É assim punk, né? Imagina quem não gostaria. Porque naquela época a coisa era densa, eram óleos, especiarias e um monte de coisa. Bom, dentre elas, nós sabemos, dentre essas mulheres selecionadas, havia uma muito especial, que era a Radassa, ou Esther, que era órfã de pais e foi criada pelo primo Mardoqueu, né, o Mordecai. Em Esther 2, para complementar e depois a gente fazer essa associação, houve então, por decreto do rei, as moças vieram, né? A gente vai ler a partir do 8 até o 16. Esther 2, do versículo 8... do 8 ao 10 e do 13 ao 18. Eu fiz um recorte porque o texto é extenso, para a gente poder conversar sobre esses trechos, tá? Primeiro, então, do 8 ao 10. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei, confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com suas jovens para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado ao que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Quando ia apresentar, agora a partir do 13, tá? Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para a outra parte do harém, que ficava sob os cuidados de Sasgás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abigail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes à residência real no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E agora o desfecho desse trecho. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele colocou nela uma coroa real.
tornou-a rainha em lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, o banquete de Ester, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Bom, nós sabemos aqui que existem duas rainhas citadas nesse texto. A rainha Vasti e a rainha Ester. Dois movimentos diferentes, duas pessoas diferentes, mas elas têm características semelhantes também. Uma que eu coloquei assim como destaque de semelhança é que ambas foram ousadas. Alguém discorda disso? Foi um movimento de ousadia, né? Mas a ousadia ela pode ser positiva ou negativa. Fato é que ambas foram ousadas. Elas foram além, elas ficaram em evidência e elas foram transformadoras também de alguma forma. Primeiro, a Vasti, ela se recusou a estar na presença do rei. Então ela afrontou fortemente. E Ester esteve na presença do rei fazendo uma diferença das outras que estavam com o tratamento de beleza e tinham direito de pegar aquilo que quisessem. Ela não pegou tudo que ela poderia pegar de adornos, de enfeites, e a gente vai falar sobre isso também. Mas existe uma principal diferença. Então, tem a semelhança, que é a ousadia, mas a principal diferença, uma fazia a sua própria vontade e a outra fazia a vontade de Deus. E essa diferença é uma pequena, gigante diferença, né? Que depois veio sendo revelada no desdobramento da história. Bom, se a gente fizer hoje, não precisa muito, tá, gente? Pega aí nas redes sociais, na TV, nos meios de comunicação, o que está sendo divulgado sobre a mulher hoje? Começa com empoderar e termina com mento. Empoderamento feminino, né? A mulher tem que ser empoderada, a mulher pode tudo, a mulher tem que ter seu espaço. Bom, se a gente parar para pensar, realmente a mulher tem o seu valor, a mulher tem que ter o seu espaço. A mulher é uma joia preciosa, nós sabemos, mas as sutilezas do que a mídia divulga, né? Às vezes parece só o lado positivo, mas existe também um movimento de rebeldia, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a rebeldia, ou essa revolução de contestar as coisas, isso não é bíblico. Você tem direito de falar, você tem direito de se manifestar, de mover a sua opinião, mas nós temos que tomar cuidado porque há um movimento, infelizmente, antibíblico na postura da mulher e nos direitos que ela pode defender ou pode alegar, né? Então, se a gente pegasse Vasti hoje, colocasse o caso no Instagram, no Facebook ou no Twitter, provavelmente haveria aplausos para Vasti. Alguém duvida? Poxa, essa mulher é revolucionária. Parabéns, você não tem que se sujeitar a esse homem. Você pode sim dizer que não vai à presença dele. Mas, biblicamente, a gente sabe que isso causou, claro, é cultural, gente. Hoje em dia nós não temos esse movimento de a mulher é convocada a estar à presença do homem dessa forma, dessa envergadura. Mas houve sim uma contestação. E, biblicamente, a postura dela não foi aprovada. E a gente vê isso pelo desdobramento e pelas consequências que ela gerou. Então, eu fiquei pensando assim, como a gente pode refletir, que claro, a gente sabe que Ester foi uma mulher separada do povo de Deus para um movimento especial. Nós não vamos falar aqui, claro, sobre todo o livro de Ester, mas sabemos que depois ela foi usada para livrar o povo judeu com um propósito. Mas como nós podemos fazer para nos destacarmos como mulheres, claro, homens também, no sentido de estar no centro da vontade de Deus e também estar apoiando as suas mulheres. Mas nós podemos, a exemplo de Ester, comparecer perante o Rei Jesus com alegria. Né? Quando ele nos convocar, vamos imaginar o rei Xerxes, o Rei Jesus nos convoca e nós nos apresentamos diante dele com alegria. Vivendo uma intimidade com ele, através do quê? Estudo da palavra, adoração, oração, intimidade.
E vivendo, gente, autenticidade, não camuflagem de adornos. O que não significa que você não pode usar seu brinco, a sua pulseira, enfim. A gente sabe que a mulher tem liberdade de se expressar, contanto que ela não traga escândalo ou extravagância. Mas que não seja essa a verdadeira riqueza da imagem de uma mulher. É algo muito maior que Deus quer fazer do que a imagem e a aparência da mulher. E isso a gente pega o exemplo de Esther. Esther tinha direitos de usar os adornos. E ela foi tão somente com aquilo que o chefe lá da equipe do harém sugeriu. E ela conseguiu destaque aos olhos do rei. O rei viu algo diferente nela que transcendia a imagem e a aparência. Outra dica, né? Fazendo a diferença, ainda que todas as outras não procurem fazer. Nós estamos no meio de um movimento, que é isso que a gente falou do empoderamento, esse meio revolucionário que as mulheres, algumas delas querem até quebrar regras para dizer que quebram tabus, e muitas vezes nós seremos diferentes disso. E isso pode nos constranger, mas nós somos chamadas para fazer diferença, como nós já falamos, para além daquilo que é a imagem, daquilo que é a aparência conveniente. E exalando o bom perfume de Cristo em nossas condutas, práticas e palavras a todos que nos cercam. Que a nossa imagem, que aquilo que a gente vive, mostre o Deus que nós servimos. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os nossos grupos de estudo, o que Deus tem feito através desse movimento em Paulínia. Eu já disse para vocês que eu me senti muito frustrada em não ser mais usada por Deus e pensar o que mais eu poderia fazer. Antes de nós nos mudarmos para Paulínia, como eu disse, nós morávamos no Parque Vinha Norte, em Campinas, e algo me incomodava em relação a não ter intimidade e relacionamento com os meus vizinhos. E eu falava para o Ricardo, amor, eu queria tanto poder ser usada aqui no bairro, e a gente não conseguia, né, amor? Nos aproximar, nos marcar pizza, a gente não conseguia se aproximar deles. E foi um pedido no meu coração para Deus, que quando nós fôssemos para Paulínia, Deus desse oportunidade que a gente conseguisse se aproximar dos nossos vizinhos. E eu lembro que a nossa sala estava vazia, a gente tinha acabado de vender a nossa mesa, nós compramos uma nova mesa. É até engraçado, a mesa branca. Nós compramos uma mesa branca. E naquela mesa eu sentei e falei para o Senhor assim, Pai, eu queria muito que aqui fosse um espaço de estudo. Eu não sei como isso pode acontecer, eu não conheço ninguém aqui, mas que o Senhor me use para um movimento do Senhor, se for da tua vontade. E eu comecei a conhecer as vizinhas do condomínio. E a gente começou a ter vários relacionamentos, piquenique. Ah, tem a história do bolo também que eu preciso contar, né? Eu não cozinhava, gente, eu trabalhava o dia todo. E quando eu tive o meu primeiro filho, eu saí do trabalho e comecei a ter um pouco mais de tempo para administrar essas coisas de casa. Eu pedi a Deus o dom do bolo. Eu falei assim, eu preciso saber fazer bolo, porque quem chama visita precisa ter um bolo e um café. Café eu já sabia, né, Sabrina? Café é o café. Mas o bolo faltava. E aí, esse bolo de laranja que eu comecei a fazer, começou a ficar famoso. E as mulheres, nossa, o seu bolo de laranja, o seu bolo de laranja. Resumindo, eu ficava com meu filho de 2 anos na frente de casa brincando, e aparecia uma mãe com uma criança, e eu falava, você não quer entrar e tomar um café com bolo? E aí elas entravam. E elas iam ficando. E aí a gente foi conversando, e até que nós criamos um grupo de WhatsApp para as brincadeiras das crianças, para o papo das mulheres. Mas esse movimento não era ainda aparentemente espiritual. Mas Deus já estava fazendo algo ali. Chegamos a 40 mães nesse grupo. Uma vez por mês a gente fazia um piquenique para reunir as crianças e fazer brincadeiras não tecnológicas, né? Que é o nosso contramovimento para tentar tirar um pouquinho crianças da tecnologia. Mas através desse grupo ainda não foi o grupo que Deus me chamou para conduzir estudos. Às vezes a gente percebe Deus fazendo um movimento na nossa vida, a gente acha que ele vai ser super perfeito, vai ser linear, vai ser daquele jeito que você está imaginando. Às vezes Deus fala assim, sabe de nada, inocente. Não, não é aqui não, é para cá agora. Porque ele é o condutor, ele é o orientador, ele é quem dá a direção para todo esse movimento. Eu fiquei muito frustrada porque eu comecei a perceber que esse movimento tomava outros caminhos que até eu não me sentia confortável em estar. E eu parecia estar perdendo o terreno. Só que depois de um tempo disso, Deus colocou outras mulheres na minha vida que eram de um condomínio do lado.
E eu comecei a participar das reuniões com ela. E um dia lavando louça, que eu falo que Deus fala com a gente lavando louça, tá, gente? Mas homens também podem lavar, não precisa ser só mulher, não. Senão as mulheres vão me linchar no final. Deus falou comigo, segunda, 8h30. Eu falei assim, como assim segunda, 8h30? Segunda, 8h30. Eu entendi que Deus queria que eu começasse algo segunda, 8h30, um estudo bíblico. Mas eu fiquei com medo, porque a gente tem medo, porque a gente é pó, a gente tem, né, o sangue ferve. E eu conversei com algumas pessoas que Deus ia colocando no meu coração para fazer esse movimento. E todas elas toparam. Uma delas já era cristã, as outras não. E eu falei para ela, o que você acha da gente começar a fazer uma oração, uma leiturinha? Ela falou, estudo bíblico. E eu sabia que Deus estava confirmando aquilo que Ele tinha me dito, mas eu estava com medo. Eu pensava, só uma leiturinha. Ela falou, estudo bíblico. Eu falei, é verdade, é isso que Deus colocou no meu coração. E nós começamos a reunir mulheres. Toda segunda-feira, 8h30 da manhã, na minha casa. Eu preparava o café com um bolo, né? Cada uma trazia algo e a gente sentava à mesa e ia conversando sobre João. Lembra da minha paixão pelo Evangelho de João? A gente ia fazendo esse panorama de João. E ali a gente pôde presenciar muitos movimentos. Pessoas sendo acordadas de madrugada para orar por uma outra mulher que precisava. Os filhos da outra que estavam no coração da outra falando assim, Deus falando, ele está precisando de ajuda, ore por ele. Tinha dias, gente, que tinha mulheres ali passando tantas dificuldades que elas só conseguiam chorar. A gente, me arrepia lembrar, a gente chorava junto. A gente colocava um louvor, lia um textinho e chorava junto. Então não havia um padrão, claro. O roteiro era estudar o Evangelho de João, mas nem sempre a gente conseguia estudar o Evangelho de João como a gente acha que tem que ser, às vezes, quadradinho. Deus não é quadrado, Deus não está numa caixa, Deus transcende as caixas da nossa imaginação e da nossa limitação. A partir disso, Deus colocou no meu coração, por que não reunir as famílias algum dia, né? Para todo mundo estar junto e se conhecer. Nós não conhecíamos os maridos, nós não conhecíamos todos os filhos. Até que nós fizemos esse encontro. E, né, amor, lembrando, esse encontro, os homens estavam reunidos, pareciam até que já se conheciam há muito tempo. E um deles falou, e por que nós não temos o grupo do Bolinha? E aí o Ricardo fez o grupo do Sagu. Eles resolveram dar um outro nome para Bolinha. Bolinha era muito, né? Sagu é Bolinha também, então tá valendo. Tinha um gaúcho, né, amor? Sagu. E do grupo do Sagu também, o Ricardo começou a fazer estudos bíblicos com eles. E eu com as mulheres, né? Veio a pandemia. A pandemia deu uma reconfigurada em muitas coisas, né? Nós não conseguimos mais, num primeiro momento, nos reunir. Mas olha o que Deus faz de novo. O que parece derrota é construção de Deus. Algumas das mulheres do nosso grupo, 2 delas mais especificamente, começaram também grupos nas suas casas. E isso foi um crescimento orgânico, natural. A gente não planejou, mas Deus fez isso ser pulverizado. E algumas, inclusive, fazendo também estudos pelo Meet, né, por grupos online. E no nosso caso, no ano passado, foi um ano muito intenso para nós. Nós conseguimos conduzir alguns grupos pelo Meet e estendemos esses grupos. Nós fizemos um grupo da igreja da 2ª IPI, estudando Atos, que é a formação da igreja. Depois nós fomos para Romanos. Uma amiga minha de infância falou, Pri, eu conheço muita gente, mas não consigo dar estudo. O que a gente pode fazer? Falei, vamos fazer um Meet também. E a gente começou a fazer um outro grupo de Meet. A gente estava com 4 ou 5 grupos durante a semana, mas as minhas crianças, como vocês devem saber, as escolas pararam por um tempo. E a gente teve dificuldade também. Eu falava, Senhor, e agora? A gente está tocando vários Meets aqui, crescendo grupos, mas e as crianças? E eu comecei a perceber que assim, as crianças brincavam todos os dias lá em casa, os vizinhos, né? Porque estava todo mundo confinado, estava todo mundo agrupado junto ali, ninguém indo para a escola. Eu falei, eu vou conversar com as mães para ver se a gente pode começar um grupo deles, para eles. E eu conversei com as mães. Esse grupo tem mais ou menos hoje, geralmente ele oscila entre 8 e 12 crianças, tá? Mas é muito bonitinho, porque a gente começou chamando só 2, 3 vizinhos. Mas eles estavam com a máscara, com a mochila, com o squeeze de água, com a Bíblia. E eles chegavam às vezes até mais cedo em casa, né, amor? E a gente começou a estudar parábolas, as histórias. A gente fazia o estudo, cantava uma musiquinha
e colocava o vídeo. Eu estou falando no passado porque foi como começou, mas a gente ainda tem esse grupo, tá? Esse grupo está ativo em casa todos os sábados de manhã. E, inclusive, ano retrasado, que eu fico tudo confusa com esse período de pandemia, a gente nunca sabe se saiu do 2019 ainda, né? Tá, todo mundo também parece no 2019, é loucura isso, né? Mas no ano de 2020, nós fizemos uma cantata de Natal com as crianças para a comunidade, para o nosso condomínio. Eu não sou organizada, gente, senão eu tinha trazido todas as fotos para vocês, mas eu não sou zero organização. Então eu não trouxe. Mas foi lindo o movimento das crianças fazendo. Foram mais de 100 pessoas, porque a gente tem uma área livre ali no condomínio, um espaço bacana, então mesmo com o distanciamento as pessoas conseguiram assistir. E nessa virada de 21 para 22 também nós fizemos uma outra cantata de Natal, que também foi uma bênção, foi um sucesso. A gente juntou cadeiras e foi maravilhoso. Diante disso tudo, assim, o que eu posso compartilhar com vocês sobre o que Deus, como Deus começou no meu coração, como Ele tem começado esses movimentos, né? Eu não acho que Deus comece as coisas com o dom. Muitas vezes a gente pensa assim, a gente tem que ver qual que é a nossa habilidade. Sim, habilidades, talentos e dons são caminhos pelos quais Deus usa para você executar a obra. Mas não começa aí. Começa com o coração amando Jesus. Aí você vai falar assim, mas isso é óbvio. É óbvio, mas às vezes a gente tem que passar um scanner na nossa vida para ver como está o grau de amor por Jesus. Deus falou comigo faz pouco tempo acerca do índice de amor a Ele. Só para trazer um outro contexto para vocês, ano passado eu passei por um câncer da tireoide, né? Ano passado foi um looping emocional gigante. E eu faço, agora que eu tirei a tireoide, eu faço de tempos em tempos um exame para dosar 2 hormônios lá do meu corpo. Um deles tem que estar no máximo, e quando ele está no máximo, o outro tem que estar quase nulo. É para estar assim, nesse período meio que remissivo, né, pós-câncer. Deus falou assim para mim, como é que está seu índice de amor por mim? Eu comecei a falar a verdade, eu preciso sempre estar mantendo a chama do amor por Deus acesa. É aí que vai começar tudo. Se você tiver com um índice hormonal de amor por Jesus grande, o seu índice de amor pelo mundo e pelo pecado vai estar baixo automaticamente. Então você não começa deixando de fazer as coisas erradas. Claro, deixar de fazer errado é ótimo, né? Mas a gente começa amando a Deus, que nos santifica e nos purifica. É de dentro para fora. Lembra da beleza de Esther? Ela não era de fora, ela era de dentro para fora. E isso está sendo visto, tá, gente? Assim como Vasti estava em evidência, Esther também estava. Todas nós, mulheres, estamos em evidência, nós estamos sendo vistas. Ninguém comenta de você, pode ninguém comentar, mas você está sendo vista. E está sendo, muitas vezes, seguida como exemplo, bom ou mal. Por isso que a gente tem que estar atenta à nossa conduta, né? Então, assim, a primeira sugestão seria fazer uma reflexão de como está o amor por Jesus, passando um scanner na vida e em todas as áreas, né? Muitas vezes a gente acha, estamos domingo reunidos, ok, que bom, mas como é que está a semana? Como é que está a tua conduta na semana? Como é que está teu linguajar na semana? Como é que está a tua conduta em relação ao seu marido, aos seus filhos? A vida cristã, ela é algo que cresce, né? É você com Deus, núcleo. Depois é você, por extensão, com o seu esposo e seus filhos. E depois, comunidade que te vê e que você interage e que você impacta de alguma forma. E esteja sensível, segundo passo, né? Segunda dica, ao que Ele falar e ao que Ele quer fazer em você e através de você. Ele quer fazer junto os movimentos muitas vezes. A gente vê que quando a gente ensina, a gente aprende, né? Quantos aqui não tem essa experiência de quando está ensinando, está partilhando, está aprendendo também? Então é uma transformação coletiva que Deus quer fazer. E ela não para. Por exemplo, ela não cessou na minha vida. Eu sei o quanto eu tenho de falhas e erros que eu preciso ser transformada no Senhor. E eu sei o quanto que eu quero ter mais sede e fome do Senhor. Muitas vezes a gente também não tem sede e fome, tá, gente? A gente não tem vontade de ler a Bíblia, a gente não tem vontade de orar. A gente ora dormindo e fala amém. Quantos, né? Quem aqui nunca aconteceu isso? Levanta a mão. Ai, que bom que eu não estou sozinha. Porque a gente fica, às vezes, se sentindo pior, porque a gente não tem vontade de ler a Bíblia alguma vez ou de orar. Mas o Senhor
quer transcender isso. Quando você não tiver fome e sede, sabe o que você faz? Pede fome e sede para ele e ele dá. Bom, esteja então sensível ao que ele falar e ao que ele quer fazer em você e através de você, e compareça quando ele chamar para que você se apresente perante os seus súditos. Quando o rei Jesus te chamar para mostrar a sua beleza para os súditos, vá. Vá, porque ele quer fazer através de você um vaso de honra. E por consequência todos verão e serão impactados pelo brilho de Jesus em sua vida de Esther, ao invés da fracassada beleza de aparências de Vasti. E que Deus nos abençoe, nos encoraje, nos capacite a sermos cada vez mais parecidas com a beleza de Esther. E rejeitando o empoderamento falso que não vem do Senhor, que a exemplo de Vasti foi fracassado, foi derrotado. Amém.